Olá, bem-vindos a mais um devocional. Espero que todos estejam bem. E o devocional de hoje é na passagem de Lucas 1, versículos 34 a 38. O contexto dessa passagem diz a respeito do período em que o anjo foi avisar para Maria que ela teria um filho, né? Que ela teria Jesus e que esse filho ele seria concebido pelo Espírito Santo, que é o que vai dizer a passagem. Lucas 1, versículos 34 a 38, diz assim: Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? Maria perguntando ao anjo: Como que eu vou ter esse filho se eu ainda não sou casada, né? Se eu sou virgem? E essa pergunta de Maria, ela revela tanto um questionamento simples, mas também revela uma certa preocupação de Maria já em se tornar uma vergonha pública. Porque nessa sociedade era muito feio uma mulher que ainda não era casada ter filho. Isso de fato podia dar até em morte mesmo, em uma punição civil de morte. Tanto que José foge, José tenta fugir, e isso é narrado em Mateus, se não me engano, Mateus 1, dos versículos 18 a 25, se eu não estou enganado. Na verdade, eu acho que é um pouco mais para frente. José ele tenta fugir escondido para Maria não ser apedrejada, porque eles estavam noivos e o noivado nesse período já era um compromisso muito sério, muito mais sério do que é o noivado para nós. Eles já estavam noivos e Maria aparece grávida e ele sabe que o filho não é dele. E o adultério nessa sociedade, a punição é a morte, é o apedrejamento. Então Maria, ela no mínimo vai se tornar uma vergonha pública. Uma vergonha pública porque ela tem um filho que não deveria ter. Então a gente já vê esses questionamentos na mente de Maria. Mas é interessante perceber como que o anjo explica como vai acontecer no versículo 35, né? Que o Espírito Santo viria sobre Maria e o poder do Altíssimo a cobriria com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. E no versículo 36 ele começa a falar de Isabel. Ele vai falar, ó, você quer um sinal de que isso vai acontecer? Isabel, a sua parente, que era estéril, ela vai ter um filho na velhice. E aí ele continua, né? Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação. Isso no versículo 36. E no versículo 37 ele diz: Pois nada é impossível para Deus, ou mesmo nada é impossível para as promessas de Deus, como algumas Bíblias vão traduzir essa parte. E é interessante que depois de ouvir isso, depois de ouvir a respeito da sabedoria de Deus, a respeito de que nada é impossível para Deus, a respeito de como Isabel, a sua prima, que era estéril, vai ter um filho, qual que é a resposta de Maria ao aviso do anjo? No versículo 38, respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo deixou. O que é interessante de pensar nessa pequena passagem é como que Maria aceita prontamente o desejo de Deus de que ela tivesse esse filho, mesmo que isso fosse trazer vergonha pública para ela. A gente vê, por exemplo, mais para frente, né, na passagem, no versículo 39, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e Isabel. Provavelmente Maria estava muito envergonhada, a ponto de ir para a casa da sua prima, né, de Isabel, para se refugiar lá. Provavelmente ela começou a ser vista como uma vergonha pública, uma vez que ela ia ter um filho, né, uma vez que ela engravidou sem estar casada. E o que me chama a atenção nessa passagem é o fato de que Deus, ele faz uma promessa para Maria, só que uma promessa que vai humilhá-la,
uma promessa que vai torná-la uma vergonha pública, uma promessa que vai envergonhá-la publicamente na frente dos seus familiares, né? Uma promessa que fez José quase abandoná-la. Só que aí o anjo foi falar com José e falou de fato que esse filho vinha de Deus. Não é mesmo? A gente vê isso acontecendo no livro de Mateus. Mas mesmo assim, Maria confia em seu Deus. Em quantos momentos, talvez quando as coisas não vão bem, nós não confiamos no Senhor, não confiamos no seu poder, não confiamos em sua soberania. Mas aqui nós vemos um exemplo de fé de uma mulher que, diferente de Isabel, que era estéril e que quando o Senhor disse que ela vai ter um filho, esse filho vai tirar a vergonha dela, porque era muito vergonhoso uma mulher não ter filho nessa época. Então, diferente de Isabel, em que a promessa de Deus tiraria a vergonha dela, a promessa que Deus faz a Maria ia adicionar vergonha à vida dela, porque ela teria um filho fora do casamento. E mesmo assim, Maria foi fiel. Mesmo assim, Maria creu e Maria serviu ao seu Deus. Qual é a resposta dela? No versículo 38, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que nós possamos ter essa fé de Maria, mesmo quando as coisas não vão bem. Que nós possamos ter essa fé de Maria, mesmo quando a nossa vista, as coisas não estão dando certo. Imagine se Maria se nega a ter esse filho. Quanta bênção nós perderíamos, não é mesmo? É claro que isso não pode acontecer, não poderia acontecer, né? Mas imagine se Jesus não nascesse. Imagine se Jesus não nos salvasse dos nossos pecados. E para morrer por nós, ele precisava nascer por nós também. E graças à humilhação dessa serva de Deus, Jesus pôde nascer e pôde salvar uma infinidade de pessoas e continua salvando. Então, que nós possamos ter essa fé forte de Maria, esta fé fiel. Diferente de Zacarias, que era um sacerdote e que ouviu que a sua esposa teria um filho e a vergonha desse casal iria embora, só que não creu, Maria, uma simples mulher, ouve as palavras do anjo, sabe que essas palavras vão trazer vergonha para ela diante da sociedade, que ela poderá ser humilhada, que ela poderá ser desprezada pelos outros, mas mesmo assim ela acredita na palavra do seu Deus e diz: estou à sua disposição, né? Seria mais ou menos isso. Em outras palavras, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que nós possamos ter essa fé de Maria, mesmo quando as coisas não vão bem. Certo? Vamos fazer uma oração rápida para finalizar. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse devocional, que o Senhor toque nos nossos corações com a sua palavra, que afirma que ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Que o Senhor nos ajude a ter uma fé inabalável, uma fé que é fiel a Ti, mesmo quando o problema vem, mesmo quando coisas ruins acontecem conosco, uma fé que de fato é inabalável, que nada pode abalar. Nos ajude, Senhor, a ter uma fé de Maria, que estava à disposição para te servir, mesmo quando ela sabia que isso poderia trazer humilhação para ela. Obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus e por ter mostrado já através de Maria que seu caminho seria o caminho de humilhação, para que ele pudesse nos salvar. Esteja conosco e nos guarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, até o próximo devocional então. Deus abençoe.